Mas eu queria ver... Hã? 7. Deixa eu pegar... Você tem quanto? 7, 8. Então vamos pegar essa média. Qual que é olha aqui, o teu caso dele aqui, ó. 6. 2017, quantos anos você tem? 28. E quanto tempo de contribuição você tem? 8 anos. Então no caso dele aqui, ó. Ele é homem, 35 menos 8... Hã? 27. Então faltam 27. Aplica aqui 30% disso aqui ainda. Pra você ver o que vai acontecer. Quase 9. Oi? Quase 9. Mais ou menos 9? Mais ou menos 9. Então aqui, mais ou menos 8 aqui. Vai dar 15, 35. É como se eu fosse colocar aqui. Gente, aqui mais ou menos, tá? Eu fiz a conta chutando aqui. Mais 35 anos de contribuição. Vai dar aqui 13, 63 anos. Aí a gente coloca os mesmos 35 aqui. 7 com 5 dá 12, vai 1, 3, 4, 5, 2052. Olha aqui o exemplo dele. Ele praticamente é como se ele não tivesse começado ainda, né? Ele vai começar agora de novo, vai trabalhar bem mais. E olha o que aconteceu. Vocês entenderam? Para todo mundo saber fazer conta. A gente pegou os 35, colocou aqui, somamos na idade que ele tem hoje para dar os 63, colocamos aqui no ano, para ver em que ano que termina. Vamos lá na nossa tabelinha. Quando ele tiver em 2052, nossa, a tabelinha em 2032 já parou. O que acontece? A idade desde 2028, o homem, a idade mínima não é mais 60 anos, é 65 anos. Então, olha só para quem começou a trabalhar cedo, o que vai acontecer. Já trabalhou, vai ter que pagar o 30%. E mesmo assim, ele não completa a nova idade mínima. Então hoje, o que a gente tem hoje? A pessoa tem que ter a idade mínima, 60 anos e 35 anos de contribuição. Com a reforma, quem quiser a regra de transição, porque nós vamos apresentar para vocês a outra proposta. Esses casos de pessoas que estão há muito tempo no serviço público, há pouco tempo, vão poder optar. Ou eu quero a nova regra, ou eu quero a transição. Então olha só no caso dele. Ele mesmo cumprindo o tempo que falta, mais o pedágio, ele não cumpriu ainda a terceira etapa. Qual que é a terceira etapa? A idade mínima, de acordo com o ano. Mas desde 2028, a idade mínima para homem já é 65. E vou contar uma coisa para vocês. Na PEC tem uma linha bem pequenininha assim. Conforme a expectativa de vida do brasileiro, a nova idade mínima poderá ser alterada. Tá? Então, gente, isso ainda pode ser alterado novamente. Só uma dúvida. A da colega aqui, a gente precisa terminar essa. Aqui eu não entendi. Ela iria aposentar em 2018. Que acontece o dela? O dela aqui a gente vai ter que computar, porque como ela é da regra de 98, ela deve ter licença-prêmio, algumas coisas assim. Aí precisa que o pessoal da SULEG... O que eu quero dizer é o seguinte, ela não vai ter que completar a nova regra, a nova idade. Não, porque o que acontece? Mesmo ela pagando pedágio, ela tem a lei antes de 98 que um ano de idade de contribuição tira um ano da idade. Tá? Então ela vai ter que cumprir, ainda cumprir esse percentual. E o pessoal, porque geralmente esse pessoal mais antigo tem um monte de coisa, eles têm licença-prêmio e tal, então é melhor. Não, eles vão ter que cumprir o pedágio. O pedágio sim, mas eles não vão ter que cumprir a idade mínima aqui de 55 anos dela, porque a idade mínima não seria 55 anos para todo mundo? 7 anos para ela. Hã? Faltariam 7 anos. Faltariam 7 anos, então, grosseiramente, é como se ela tivesse que trabalhar mais 3 anos e meio, porque um ano da idade vai dividir, tá bom? Mas assim, esses cálculos exatos a gente não faz aqui, porque cada um tem um caso, eu prefiro que daí vai lá no pessoal da SULEG, lá a Terezinha, ela faz bonitinho, porque daí ela vai ver cada caso que está verbado certinho, tá bom? Mas é isso, só para você entender que aí você vai ter que trabalhar um ano de contribuição e um ano de idade. Grosseiramente, 50%, da metade, dos 7 anos, 3 anos e pouco, tá bom? Só para ver se eu entendi direitinho, tá? Até 2013 que entrou critério, ou idade ou tempo de serviço, o que primeiro alcançar... Não, nós do serviço público, a gente não é iniciativa privada, a gente sempre teve o fator idade e tempo de contribuição. Só a iniciativa privada, que existe fator previdenciário, que eles perguntaram, e a regra 85 e 95. Isso aí é uma regra da iniciativa. Porque o pessoal que vem da iniciativa privada, eles trazem isso muito embutido. E às vezes a gente tem parentes e a gente se mistura, tá? Nós aqui no serviço público sempre tivemos que cumprir a idade mínima e o tempo de contribuição. O que está com proposta é de ser alterado a idade mínima e o tempo de contribuição com uma nova regra de proporcionais que eu vou apresentar para vocês. Tá? Mas nós vamos continuar cumprindo esses dois fatores. Tá bom? Tudo certo? Entenderam até aqui?
Como é que funciona aqui a... Querem que eu faça mais uma conta aqui para ficar bem? Na nova regra de transição, qual é o tempo de contribuição? No mínimo 25 anos de contribuição. Mas eu vou passar... É uma tabela. Tá? Nós vamos passar caso a caso. Faz mais uma aí. Se puder fazer uma... Vou fazer uma para mulher, então. Pode fazer a minha? É porque o meu caso é bem simples. Ó, eu tenho 34 anos. Então vamos lá. Partimos pelo ano que a gente está, 2017. 34 anos de idade 16 de contribuição. e 16 de contribuição. Essas de contribuição tem 9 anos no próprio e 7 anos na privada. Isso. Você sabe que você tem isso, independente de você estar averbado ou não, você sempre faz a contagem contando o que você tem. Para você saber se você quer averbar tudo, não quer averbar, você vai tirar. Então, se você... Vamos partir. Se você averbar tudo, você tem 16 anos de contribuição já. Então, no caso, você é mulher, você está no serviço público. No serviço público, você tem que ter 30 anos de contribuição hoje. Então, 16 menos 30, faltam 14, não é? Então, 14 é o que falta. Vamos lá, gente. 30% de 14, que é a regra de transição. Quanto? Mais ou menos 5? Quase 5? Podemos colocar 5 aqui, entendendo que é cálculo. Então, mais ou menos 5. Então, mais ou menos 5 seria os 30%. Então, estaria faltando 19. A gente pega esse número que a gente encontrou aqui, soma na idade e soma no ano. 9 aqui, 14, 16, 2036, 9, 13, é isso? 53 anos de idade e 2036. Então vamos ver, pela nova regra a pessoa tem que ter agora o tempo que falta, o que falta, mais 30% do que falta e a nova idade mínima. Vamos ver se ela está certinho. Quando que ela vai terminar isso aqui, gente? Em 2036. Vamos lá. 2036, qual que é a idade mínima da mulher? Já é 62. Então, 9 anos a mais. você pode ficar aqui. Se passar essa proposta, esquecer aquela linha cair, não valer, você vai ficar aqui até os 62 anos. Tá? Porque você vai ter que cumprir os 3 estágios. O que falta, 30% do que falta, e a nova idade mínima escalonada, que vocês estão vendo, gente, ela sobe a cada 2 anos, ela sobe 1 ano, tá vendo? Os homens rapidinho chegam na nova idade mínima. Todo mundo sabendo fazer a conta agora, gente? Mas deixa eu te perguntar, essa regra vai ficar só a questão da idade, não vai entrar no teto da Previdência Social, não, daqueles 5.300. Isso aí a gente vai continuar com 80% do salário? Vai entrar na regra dos 5.000. Eu vou mostrar. Gente, isso aqui vai entrar no cálculo de quem é da paridade, de quem é da média e de quem é do teto. O que acontece é que cada um no seu regime. Se você está no teto, o cálculo, isso aqui vai ser para dentro de quem está na média, porque a regra de isso aqui é para aposentar. Eu não estou ainda falando dos valores. O pessoal, fora isso aqui, que é quando você vai poder, qual que é o maior problema de quem é da média? De quem hoje está fazendo as suas contas, contando que aqueles 7 anos de padaria, aqueles 7 anos de shopping, aqueles anos que você recolheu, que teu pai pagou para você da iniciativa privada, que você recolheu sobre o salário mínimo, que os pais faziam isso antes para o filhinho se aposentar mais rápido. O que é isso hoje, gente? A pessoa hoje, a proposta é de que, vou fazer até de vermelho, os 80% não vão mais ser considerados, não vai descontar mais aqueles 20% que ajudava você. Você trabalhava, contribuía pouquinho, mas ele contava. A média, para tudo isso aqui da idade, vai ser de 100% de tudo. Então, vocês lembram aquele primeiro exemplo que eu dei? Que ele foi da padaria, depois ele foi técnico, depois analisa, depois juiz? Vai somar todos os tempos e vai dividir pelo número dele. Então, vai entrar tudo no cálculo. Não é mais, a proposta é de que não seja mais desconsiderado os 20% menores contribuições, que é o início de carreira das pessoas, que sempre é um salário menor. Tá? Então a proposta é que isso aqui não cai. Vai subindo gradualmente. 70, pode ir até 100. Desde que você colocou qualquer coisa no seu contrato, você chegou aqui no teu trabalho, no tribunal, tomou posse, e antes de se apresentar para o teu chefe, você foi lá no cadastro e colocou lá e cadastrou tudo que você trouxe para contar tempo de serviço, tudo que está lá, vai entrar no teu cálculo. Tudo bem, mas você vai até 100% da sua remuneração. Sim. Atual, pra você se aposentar.
Sim, mas hoje você abriu mão da tua aposentadoria militar para se aposentar pelo Serviço Público Federal. Você vai cumprir as regras aqui. Se você trouxer esse tempo, vai contar o tempo de contribuição lá, porque existe um valor de contribuição que você contribui, mesmo que a regra da Previdência Oficial é diferente. Agora você está falando por causa de você ser do teto ou você não ser do teto? Você tomou posse de 2013? Depois? Você é da Previdência Complementar. Sim, não. Você vai cumprir a idade daqui agora. A idade de lá você esquece. Você abriu mão daquele plano. Não, isso eu entendo, mas é porque Não. Se você trabalhou lá 10 anos, você vai trazer só 10 anos para cá. Vai contar exatamente o tempo de serviço de lá. Aquela declaração que você trouxe para tomar posse. Tá? Eu só não vou entrar aqui nos detalhes, porque tem toda a regra, se vai averbar, se vai poder ficar no regime antigo, não vai, porque isso é uma discussão ainda do CNJ. Tá? Que não é o tema aqui da gente entrar a fundo da palestra da FUNPRESP. Tá? Mas se você tiver alguma dúvida, você conversa comigo depois. Tá certo? Gente, então isso aqui é a proposta para quem é da média. Seja para quem é da média até hoje, não é da média só até 2013 não, porque a média continua, lembra que eu falei? Só que uma coisa é a média dos 5 mil para baixo e outra coisa é a média de tudo. E para quem também é da paridade e não quiser mais se aposentar pela paridade, porque não vai querer esperar 62 anos ou 65. Então quer dizer que a pessoa que é da paridade, que acha que vai se aposentar com o final de carreira de cargo de analista, não vai mais se aposentar, porque até ela chegar no final de carreira, ela contribuiu com vários valores. E se ela foi técnico antes, aquilo que ela não se planejou financeiramente, que ela achou que ela ia se aposentar como analista, que a regra hoje é esta, e se vier a reforma, se você abrir mão, você tem que saber que você tem que fazer uma simulação, porque o teu salário vai cair bastante. Eu estou dando essa paralisação para vocês entenderem bem que isso aqui é a proposta da regra de transição. Porque agora eu vou falar a proposta da nova aposentadoria, que pode ser, para vocês depois não misturarem, que vai ser para todas aquelas pessoas que entrarem no serviço público, publicou a proposta, publicou a regra, virou uma nova lei, a pessoa não vai ter regra de transição, não vai falar mais em 35 anos de serviço homem, 30 mulher, não vai ter nada disso. Vai ser essa regra que nós vamos falar para vocês. E vocês que já estão no serviço público, vão fazer cálculos e vão ver se vocês querem fazer a transição que eu ensinei para vocês agora, ou se vocês querem se aposentar pela nova proposta. Tá bom? Então vocês só não podem misturar uma regra com a outra. Não podem querer pegar uma parte de uma, porque o pessoal quer isso. Eles entendem, aí querem misturar as coisas. Não é. A transição é a idade, continua valendo a idade 55 mulheres. Desculpa, 30 anos de contribuição mulher, 35 anos, e com o pedágio. E daí cumpre a nova regra de idade da tabelinha. Porque quem entrar no serviço público daqui pra frente, não tem tabelinha, não tem idade escalonada, não tem nada disso. A partir de quem entrar no serviço público daqui pra frente, quando publicar, mulher, 62 anos, e homem, 65. Gravem isso, gente. Para vocês chegarem lá no RH e querer fazer qualquer simulação pela nova regra, se vocês não tiverem mulher 62 e homem 60, não precisa nem chegar lá no 8º andar. A nova regra, o primeiro passo, o primeiro pré-requisito é ter a idade mínima. Tá certo? Aquela tabelinha é para quem quiser a transição, porque o pessoal mistura, tá bom? Quer a transição? Tem a tabelinha. Não quer a nova regra? Não tem tabelinha. É partido disso aqui. Homem 65, mulher 62. Ah, mas eu já tenho 45 anos de contribuição. Não tem 65 anos? A pessoa trabalhar com 15 é azar. Espero 65 anos de idade. Tá bom? Então vamos ver o que propõe essa regra aqui. A nova regra. A nova regra, gente, esquece mulher e homem. É um novo cálculo para tempo de contribuição. E como que é esse novo cálculo do tempo de contribuição? 25 anos de contribuição vai ser igual a 70% da média de 100% de tudo que tiver averbado. Não é 80%, é 100%.
Então, tudo que você colocou, eu virei técnico judiciário e trouxe os 10 anos que eu trabalhei no shopping, vai contar os 10 anos de shopping. Então, teu salário vai diminuir, tá bom? Ai, Patrícia, mas que legal. Então, quer dizer que quando eu fizer 25 anos de contribuição, eu já posso me aposentar pelo menos por 70% da média? Você tem a idade mínima? Vai continuar trabalhando mesmo que não queira. Tá? Então, só vai trabalhar 25 anos quem começar, por exemplo, um homem, 40 anos, né? 40 anos. Se ficar na casa de papai e mamãe até os 40 anos, assistindo sessão da tarde, basta trabalhar 25 anos. Vocês entenderam, gente? Não basta ter isso aqui. O ponto de partida é isso aqui. Se você começou a trabalhar cedo, você vai trabalhar até atingir a idade, senão você não se aposenta. Tá? Essa é a regra para quem entrar no serviço público ou para algum de vocês que não quiserem mais se aposentar pela regra de transição. Então vamos para a outra parte. Patrícia, como é que vai funcionar? Por que eu estou escutando esse negócio de 40 anos de contribuição? É por causa disso aqui que eu vou explicar para vocês. Então, 25 anos, 70% da média de 100%. Aí a pessoa fala assim, bom, ou primeiro, não, é muito pouco, ou então não tem a idade mínima, então vai continuar, vai voltar para sua cadeirinha e vai trabalhar. Aí ela trabalha dos 26 anos de contribuição até 30 anos de contribuição. Vocês conseguem entender que aqui tem 5 anos? Tá? Cada ano desse aqui, desses primeiros 5 anos aqui, depois dos 25 anos, cada ano desse aqui vai equivaler a 1,5%. Então, 5 vezes 1,5 igual a 7,5%. Então, a pessoa que trabalhou 30 anos e daí fez 65 anos, então, se ela quiser se aposentar, ela vai se aposentar com 77,5% da média de 100%. Patrícia, eu não fiz os 65, volta para o seu lugar e vai trabalhar mais um pouquinho. 31 anos de contribuição, até os 35 anos. Cada ano, aqui tem mais 5, cada ano desse aqui vai equivaler a 2%. 2% vezes 5, 10. 10%. 35 anos de contribuição, 65 anos de idade, pode aposentar. Ele vai se aposentar por 87,5% da média de 100% do que está averbado no cadastro dele. Patrícia, não tenho idade, eu trabalhei 35 anos, mas não tenho idade. Volta, vai trabalhar mais um pouquinho. 36 anos até os 40 anos. 2,5%. Cada ano desse aqui, 2,5 vezes 5, 12%. É isso, né? 12,5, desculpa. 12,5. Aqui que sai a regra, gente. Se vocês olharem aqui, dá 30%, que dá 30 com mais 70, daria. Então, a pessoa hoje, para ter 100% da média de 100% de tudo que está averbado, ela tem que trabalhar 40 anos. E só 40 anos vai poder se aposentar? Tem que ter idade. Então, uma mulher que começar a trabalhar com 18 anos, trabalhou 40, 58, trabalhou já 40 anos. Porque, gente, para mulher é um pulo muito grande. Hoje, qual é o tempo de idade de mulher trabalhando? 30 de contribuição. Então, hoje a mulher, mesmo trabalhando 40 anos, se ela não tiver a idade, ela vai continuar trabalhando e esperar a idade. Então, essa regra aqui, gente, o primeiro ponto é ter a idade. Senão você não chega no cadastro, nem no pagamento, nem em lugar nenhum para dar entrada. Tá bom? Não tem idade. Essa aqui é a proposta. Gente, e com todo carinho eu vou falar para vocês. Esse aqui é o maior problema da proposta. Trabalhar até os 62 anos e mulher 65? Não. Eu vou apresentar para vocês o que realmente é a preocupação que a gente tem que ter e aonde está a minha preocupação de fazer essa palestra incansavelmente para todos vocês, que é com relação à pensão. Tá? Isso aqui, se a gente tiver saúde, nós vamos ser felizes, vamos ficar mais tempo junto aqui no tribunal. Olha que legal. Tá? Mais festa na Sejus, mais convivência, né? Programa de aposentação, o pessoal não vai precisar ir tão cedo ir para o programa de aposentação. Mas isso aqui é o menor dos problemas da reforma da Previdência, é trabalhar mais tempo, tá? O que as pessoas já têm que se preocupar é com o que está verbado, porque vai entrar tudo, e com que relação, agora o que eu vou passar para vocês, é com relação à pensão. Mas quando sair isso, você falando de questão de a gente optar, quando passar essa reforma
está? Vai ter tipo, uma cartinha pra gente evitar? Não, você vai decidir isso quando você for se aposentar. Ah, tá. Mas eu não tenho que fazer a escolha Não. agora. Não. E esse 100% aí é que é o equilíbrio, porque eles falam muito na questão do teto da Previdência, que é os 5.700 loucos. Esse 100% vai ficar limitado a isso ou não? Se eu, por exemplo, trabalhar a vida inteira no tribunal, minha média salarial for acima desse teto de 5 mil, eu vou receber essa média de 5 acima? Sim, vai ser a média. Não, gente, quem está contribuindo sobre a média, sobre o todo, é a média de todo. Quem está contribuindo dos 5 mil para baixo, dos 5 mil. Mas se a pessoa só ficar nos 5 mil, ela vai receber nos 5 mil. Mas se ela, o problema é o pessoal que entra na Previdência Complementar, ou então quem está migrando, mas tem lá 10, 15 anos de iniciativa privada onde contribuiu sobre 2 salários mínimos. Por exemplo, a pessoa que vem de advogado, ela não contribui, o advogado hoje, ele não contribui sobre 5.531. Ele contribui sobre o piso de advocacia que está em torno de R$2.800. E se ele averbar isso aí, ele vai fazer a média com o salário de advogado mais com 5 mil. Você está entendendo? Então, assim, os 11% é para quem está na média e não migrar, vai ficar no regime, só que é, por exemplo, uma pessoa que hoje está contando que vai se aposentar, por exemplo, uma pessoa que é da paridade e cair para a média, abrir mão e cair para a média, e está contando que ela ia se aposentar com salário por último vencimento de analista. E ela nunca se preocupou. Nós temos casos de pessoas aqui que estão 55, 58, 60 anos, que já estão quase para se aposentar, e nunca se preocuparam, porque sabiam que qual que é a regra que nós temos hoje? Eu vou me aposentar pelo último salário de analista. E de repente, se ele se aposentar pela média, todo aquele tempo dele de técnico, aquele tempo de iniciativa privada, aquilo que ele nunca se preparou financeiramente porque não ia interferir no salário dele na aposentadoria, de um dia para o outro vai interferir. Então, o padrão, as pessoas têm que se preparar financeiramente para isso. Se tomarem uma decisão dessa, qual vai ser o valor? Vão poder arcar? Qual está o seu orçamento? Tem reserva de emergência? Se preparou? Tem renda passiva construída? Essa é a nossa preocupação. Se a média for maior do que a última remuneração, tem um problema? Se a média... Ah, sim. O pessoal do... Você tem que ficar na... Isso aí é um enquadramento no teto. Na última... Isso aí daí é um problema. Isso aí já é uma coisa da lei. É o que está acontecendo já hoje, tá? Isso aí não está na reforma. Isso aí já é uma situação que já está regimentado, que volta para a última remuneração, né? Tá certo? Pessoal, o que acontece com a pensão? Porque hoje as pessoas estão tranquilas. O servidor público, inclusive, parou de se preocupar. Falou assim, eu tenho que ter seguro de vida, tem que preocupar. Porque se a pessoa hoje morre, a família, praticamente assim, financeiramente falando, a família não fica desamparada. Por quê? Eu vou fazer um exemplo para vocês. Uma pessoa hoje que está trabalhando, essa aqui é a remuneração dele. Primeiro eu vou fazer no caso, eu acho melhor fazer no caso de quem já está em casa. A pessoa já está aposentada por um salário de 10 mil. Aí ele está aposentado, está lá em casa e a pessoa vem a morrer. O que acontece hoje com a pensão? A pensão hoje, até o teto 5.531, a família recebe 100%. O que excede o teto dos 10 mil menos 5.531, que é mais ou menos 4.500, essa diferença aqui é equivalente a 70%. Detalhe, é dividido lá se tiver cônjuge e filhos, mas os filhos vão fazendo 21 anos, a cota fica na família. Então, além de tudo, as cotas são reversíveis. Então, o que eu faço nesse exemplo? Uma pessoa que ganha 10 mil, está aposentado, e se ele vier a falecer, olha só, gente, a família praticamente fica lá com 8.639. Então, quer dizer, é de boa, como diz, vou aproveitar o embalo da colega, é de boa. Se estiver pensando em matar alguém, gente, marido, mata antes da reforma da Previdência. Porque na última palestra que eu dei lá no Fórum do Gama, o pessoal já até me ensinou que vão fazer técnicas de embalsamento, porque depois que passar a reforma, o bichinho pode estar morto, você vai estar com ele em casa, embalsamado, técnica, o pessoal do Gama que me explicou. E vai falar que está vivo, porque não vai poder mais enterrar não, gente. Olha só, então quer dizer, hoje a gente pode, olha só a situação. Dá uma diferença de R$1.400. Vamos dizer assim, não desestrutura uma família. Né? Uma pessoa menos para comer, para vestir e tal. Dá para fazer uma conta, tirando o lado emocional, não faria tanta falta financeira. Agora, qual que é a proposta da reforma se a pessoa estiver em casa? No mesmo caso, a pessoa já está aposentada, criaram a cota família.
Então, que vocês entenderam. Então, o que é a cota família? A pessoa está aposentada por 10 mil, aí a pessoa morre. Cota família. O que é essa cota família? 50%. 50% de 10 mil? 5 mil. Mais 10% por dependente. Gente, geralmente uma pessoa que está aposentada, geralmente só tem o cônjuge mesmo. A não ser os filhos especiais, que esses vão ser sempre amparados pela lei. Filhos acima de 21 anos, tranquilo, vão continuar recebendo aposentadoria, a parte da pensão do pai ou da mãe, tá? Mas então aqui, mais 10% do dependente. Então quer dizer, enquanto ele tiver um cônjuge, os 10% aqui, 6 mil reais. Então, aqui quer dizer, uma situação que aqui era de 8.640 mais ou menos. Se passar a reforma, a mesma família, se a pessoa passar, vai passar a receber só 6 mil reais. Então, só para fechar, esses 10% já inclui o cônjuge sobrevivente. Porque se você não tiver o cônjuge, não tem a cota família. Tem que ter um dependente. Aqui no caso, volta a dar o exemplo. Uma pessoa de 60 anos tem filho, um homem tem filho pequenininho. Vamos dizer que ele tenha mais, depois de 60 anos fez um monte de filhinho, fez mais 2 filhinhos. Então, tem os filhinhos pequenininhos. Então, vai tendo mais 1.000 aqui, para cada filho. Só que os filhinhos vão fazer 21 anos. Gente, previdência é 21 anos. Faculdade, imposto de renda é 24, tá? Só que eu aviso vocês, eu tenho filha de 29, filho de 22. Os filhos nossos hoje, nessa idade, são totalmente dependentes da gente. Se a gente faltar, os nossos filhos estão no sal. Porque esses filhos dessa idade não são como a nossa geração, que com 22, 23 eram totalmente independentes. Nossos filhos com essa idade estão dependentes dos pais. E a previdência até 21 anos. Tá? Então esses filhinhos fizeram 21 anos, esses 10% vão cair e eles não são reversíveis. Tá? Então enquanto tiver um dependente, a regra é essa. Tem que ter um dependente. Posso não ter? Aí aproveitando a dúvida dela, já vem explicar qual que é a diferença de uma previdência oficial e uma previdência complementar. A previdência oficial, você só sabe que você está pagando e é um excelente investimento se você se aposentar com 60, 62, 65 anos e morrer com 100, 95, né? Porque daí que acontece, você tem certeza que você pagou e vai levar. Mas nós temos muitos casos de pessoas que já estão com 60 anos, 65, já estão viúvos ou já estão divorciados e seus filhinhos já não estão mais com 21 anos. E se a pessoa falecer, para quem que fica o dinheiro? Para nós, gente, tem que a previdência solidária, não é? Precisamos do dinheiro do coleguinha, vai ser até bom que vai aumentar o caixa, porque ela está na situação que a gente está vendo. Então, a previdência oficial não é uma certeza do benefício. Você vai receber se você realmente se aposentar e acontecer essa situação, você viver bastante, tiver cônjuge, tiver filhos menores de 21 anos. A previdência complementar é um patrimônio. Então já é uma outra coisa. Tudo que você contribui para uma previdência complementar, seja num banco, seja numa corretora, seja na Funpresp, é patrimônio. Se você se aposentar com 65 anos e com 68 você morrer e você não tiver cônjuge, os seus filhos maiores de 21 anos, eles têm um patrimônio. Eles vão te enterrar e vão lá buscar toda a bufunfa porque eles vão fazer a festa. Aquilo que você ia levar para receber até morrer, né? Eles, como eles são maiores de 21 anos, eles não podem ser pensionistas, vão receber tudinho à vista. Tá bom? Então, o filho maior de 21 anos é patrimônio, igual num banco, é igual um dinheiro do banco. Os filhos são herdeiros, tá bom? Então, na Previdência Complementar existe a figura do herdeiro, que na Previdência Oficial não tem. Tá certo? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a proposta, fazer a comparação, de quem estiver trabalhando, estiver aqui com a gente, levanta de manhã, toma aquele banho gostoso, se despede da família e não volta. Vem pro TJ e não volta para casa. Então a pessoa está ganhando isso, é o salário dela. Ele está na ele está na ativa. Qual que é a proposta? Isso aqui, gente, é a nossa maior problema. Vocês já viram que quem tiver aposentado também vai cair bastante, né? Mas aqui que é o maior problema. Tá? Então vou fazer aqui para vocês. Ah, gente, antes de eu fazer essa aqui da ativa, só quero mostrar para vocês o seguinte. Essa tabelinha aqui, ó, de que a pessoa hoje, aquele caso que eu mostrei que a pessoa vai receber só 6 mil,
além de ela receber só 6 mil, que vai diminuir, essa tabela aqui, vigente, ela já é vigente, tá? Hoje, quando um de vocês falecerem, o tribunal ele vai olhar qual a idade do cônjuge de vocês. Filho é até 21 anos, filho especial até morrer. Mas o cônjuge, olha só, se você morrer e teu cônjuge tua esposa tiver 28 anos, ela vai receber durante 10 anos a pensão. Se tiver 21, 3 anos. Se você não tiver contribuído 18 contribuições, se você entrou no tribunal, com 6 meses de tribunal, você faleceu e só tem isso, o primeiro emprego, já era casado. 4 meses de salário. Tá? Não tendo 18 contribuições, 4 meses de salário. Tá? Gente, quem já tem acima de 44 anos, é até morrer. Então só hoje recebe a pensão vitalícia quando, não você morreu. O teu cônjuge que vai receber, teu cônjuge. Então quem casa com as novinhas, sabe aquele pessoal assim, não acontece muito não, né, mas aqueles que casam com as novinhas. Antigamente o pessoal casava, né, porque achava que a pensão era patrimônio, né, então falava assim, tem que casar com a prima, com a sobrinha, pra ficar com a pensão na família. No estado interior tinha muito isso, gente, aqui não tinha não. O pessoal casava pra ficar com a pensão na família. Então é isso aqui que é a regra, tá? Então isso aqui já é vigente, não é proposta da reforma não, isso aqui já existe, tá certo? Então vamos lá. Então a pessoa está trabalhando e morre, não volta para casa. Qual que é a proposta? É igualzinho a simulação que a gente tinha feito aqui da pessoa, na parte que, o que tem hoje? 10 mil até 5.531 e 31, 100%. E o que excede esses 4.500, 70%. Ah, Patrícia, mas eu sou da média, sou da paridade. Quando você estiver trabalhando e você morreu trabalhando na ativa, você vai receber, é a última remuneração. Então é maravilhoso isso. Não vai olhar se é a média, não vai olhar nada, é a tua última remuneração. Tá? Isso aqui é o que nós temos hoje. É o que é vigente. Oi? Tá? Isso que ela previdência. Essas conclusões são sempre as mesmas. Agora, não, você vai ver que você vai valer vivo. A reforma vai mudar tudo isso. Os casamentos vão se manter estáveis, ninguém mais vai morrer, você vai ver só. Olha só o que vai acontecer com a proposta. Que é aquilo que eu falei, você está trabalhando e você não volta. Porque aqui é a última remuneração, tá? Então 70% vai cair naquele caso também dos 8 mil e pouquinho que a gente fez. Agora, vamos falar aqui se a proposta. A proposta é o seguinte, o RH não vai olhar se você é da paridade, se você é da média dos 80%, que propõe-se que não vai ser mais dos 80%, vai ser dos 100%. Não vai olhar nada disso, vai olhar o quê? O tempo de contribuição que você tem. Então vamos ver um exemplo que você tem. Quer ver quem falou que tinha 20 anos de trabalho aqui no tribunal? Tem alguém que tem 20 anos de contribuição no TJ já? 18? Hã? Eu já tenho. 20 anos de contribuição? Vou pegar o exemplo dela aqui. Ela tem 20 anos de contribuição. Gente, se vocês morrerem, o que vale? É a lei que está vigente. Qual que é a lei vigente? Vocês lembram aquela regrinha que eu mostrei para vocês? 25 anos de contribuição equivale a 70%. Depois aqueles primeiros 5 anos vão valer mais 7,5%. Depois aqueles outros 5 anos vão valer 10%. E depois aqueles outros 5 anos vão valer 12,5%. Então, você trabalhou só 20 anos. Você não tem nem os 25. O tribunal vai te dar, a lei vai te dar 5. Então você vai ter 25, vai ser como se fosse 25 anos de contribuição, tá? Então você vai ser equivalado a 70% da média de 100% de tudo que está lá no teu assentamento funcional. Então por isso que eu falo, gente, quem tem coisas ruins, averbadas, porque enquanto você está trabalhando, você pode morrer a qualquer tempo. A tua família vai ser prejudicada, tá? E detalhe, vocês pensam que isso aqui vai ser, ao cálculo que eu vou mostrar para vocês, vai ser a pensão? Não, vocês vão ser aposentados por invalidez. Patrícia, quem já verbou pode usar verbal? Pode. É só me mandar um e-mail que eu dou passo a passo. Tem ele copiar e colar lá. Os magistrados estão desaverbando em peso. Olha só, gente. Você vai ser aposentado por invalidez. Então, o que acontece? Tudo que está lá no teu contra-cheque vai ser computado. Então, vamos dizer que você
o teu caso, você é técnica, você é analista? Você sempre foi técnica? Você tem outras coisas averbadas além do serviço de TJ? Não. Então, por exemplo, no caso dela, ela tem os 20 anos de TJ só como técnica, tá? Só que ela não é o salário de técnico judiciário do final de carreira, que ela tá agora com 8 mil, 9 mil, não. É desde o saláriozinho, quando ela começou a contribuir lá atrás, com 3 mil e pouquinho. Tá bom? Então vai fazer a média de tudo isso aqui. Então vamos dizer que hoje, se o salário, um exemplo, se o salário dela hoje for 8 mil, não vai ser 8 mil. Vamos dizer que dê 6 mil a média, tá? Vamos dizer um exemplo, que a média deu 6 mil. A média de tudo que ela tem averbado. Então ela tem 20 anos de averbado, soma todos esses 20 anos, divide por eles mesmos, deu 6 mil. Só que 6 mil, ela teria se ela tivesse trabalhado quantos anos? 40 anos pela nova regra. Só que ela só trabalhou 20. Então, 25 ou menos equivale a 70%. Então, 70% de 6 mil, gente. 4.200. Ai, que legal, já é a pensão dela. Isso aqui é a aposentadoria por invalidez. É como se ela tivesse tido um acidente aposentado proporcional. 4.200. Aí, depois que a gente descobriu a aposentadoria por invalidez, a gente vai colocar o quê? A cota família, que vocês já aprenderam a fazer as contas. Então, daí, 4.200. Vamos para a cota família. 50% de 4.200. 2.100. Você tem filho menor que 21? Tem? Tem cônjuge? Tem. Quantos cônjuges? Quantos cônjuges não? Quantos? Olha. Corta, por favor. Corta. Gente, mesmo que ela tenha 2, 3, vai valer só um. Quantos filhos? Quantos filhos? Um só? Então aqui, 10% para o cônjuge, 420. E mais 10% para o filho, que com 21 anos de idade, isso aqui vai cair, que vocês já aprenderam. 4, 8, 9, 2.940. Essa, uma pessoa que ganha 8, 10 mil reais, se ela falecer, a regra vigente é a regra atual, vai ser publicada, a nova pensão dela, para a família dela, é essa. Aqui. Imagina uma pessoa que ganha 10 mil, né? Então, gente, detalhe, tá? É que a gente tem muitas coisas, seriam muitas coisas pra falar. Acidente de trabalho, aquelas doenças, aquelas coisas, tá tudo, não mudou nada, tá? Tem aquela proteção legal normal. Eu tô falando, assim, que é o caso que vai abalar. Aqui nós estamos indo pro foco financeiro. Meu objetivo hoje é mostrar a preparação financeira para se aposentar. Tá? Então, essa é a preocupação. Tá? Se a pessoa morrer em acidente de trabalho, morrer é outra coisa. Tá bom, gente? Então, olha só. Isso aqui é a maior preocupação da reforma da Previdência. É se nós falecermos e tivermos 2, 3, já um caso, né? Técnico, analista e magistrado. Tá? Se a pessoa tiver coisas averbadas que são salários ruins, a pessoa entrou aqui. Porque o que acontece? Mesmo que você seja da integralidade, eu vou ficar aqui até os 62 anos porque eu quero me aposentar pela integralidade. Só que até você se aposentar com 62 anos, você pode morrer. Então, se você tiver lá o salário, você sabe, se você se aposentar com 62 anos, aquele tempo lá teu de shopping, de OAB, não vai contar. Você vai se aposentar pela última remuneração. Mas até fazer 62 anos, você pode morrer. E se você morrer, o que conta é o que está averbado. Porque a regra vigente é, conforme a proposta, é essa regra dos 25%, 70%, e depois cada ano, cada 5 anos isso aqui. Tá bom? Como é que é a correção? Tem alguma correção dessa Sim. Como é que é? É pela inflação, é o IPCA. É isso, tipo assim, ou qualquer índice inflacionário. Hoje, o que é corrigido, o RGPS, é o IPCA. Vocês entenderam, gente? Então, quando eu falei pra vocês que trabalhar até os 62, 65 anos não era a maior preocupação, é por causa disso aqui. Todos nós estamos sujeitos ao imprevisto sem se aposentar. Essa é a nossa maior preocupação com as pessoas que estão. Além da família ficar desamparada, eu me preocupo se for uma família de um servidor que está endividado. Então, quando eu brinco nas palestras que a pessoa está morando aqui no... Não vou nem falar no Sudoeste, que uma pessoa que está endividada está morando no Sudoeste, na Asa Norte, na Asa Sul, vai morar lá junto comigo, lá no Colorado, lá no Sobradinho,
Vai pra lá, vai pra Planaltina de Goiás. Porque, gente, olha a situação que vai ficar uma pessoa. E se tiver endividado, gente, a gente tem que se preocupar com isso hoje. Como é que a gente está gerindo nossas finanças? Como é que a gente está se organizando, se preparando para nossa aposentadoria, né? Porque tem contas que não tem seguro e a família vai ter que pagar. Tá? Bom, gente, tudo isso que eu falei é uma proposta. Não, como eu falei, vou repetir. Não está aprovado, pode ser que seja modificada, mas que esse despertar de tudo que está sendo discutido seja para a gente se acordar que não é mais tomei posse no TJ, estou seguro. A Previdência Oficial está aí, né? Quer dizer, a gente não sabe quantas reformas a gente passar, quantas leis foram mudadas. Se a gente não tem o tempo de serviço e a idade mínima, qualquer nova lei vai alterar. Nós não temos direito adquirido. Direito adquirido é para os colegas que já estão aqui hoje trabalhando no nosso meio e estão recebendo abono permanência. Esses têm direito adquirido. Que a qualquer momento ele vai lá e dá entrada, a hora que publicou, não quero meu... A pessoa vai poder escolher, eu quero continuar ou eu quero me aposentar aqui agora pela regra que eu tenho direito, porque eu tenho direito adquirido. Tenho idade e o tempo de serviço. Tá? Então, mesmo a Previdência Oficial, a gente fala assim, eu estou amparado, a gente não tá, porque a política está aí, tem sido feito várias coisas, a gente já viu o que aconteceu em Portugal, em Israel, a gente está vendo o que está acontecendo nos estados, né? Basta assim, fala, olha, eu vou dar 5 mil para cada um, que é o que eu tenho, para todo mundo receber. Você vai fazer o quê? Se a tua confiança toda estiver na Previdência Oficial. Tá? Então a gente tem que se preocupar o que a gente está fazendo para não depender totalmente da Previdência Oficial. Pessoal, vamos aqui entrar numa outra parte, que é com relação à diferença da Previdência Oficial e a Previdência Complementar. Porque o nosso objetivo aqui, independente se você vai para a FUNPRES, se você não vai para a FUNPRES, se você vai limitar o teu teto, a tua contribuição, não é. A minha preocupação é onde você vai colocar o teu dinheiro daqui para frente para se preparar. Porque eu mostrei para vocês que mesmo quem é da integralidade, quem é da média dos 80 e talvez vai ser para a média dos 100, nós vamos ter perdas salariais e a gente tem que tomar uma decisão hoje como eu vou passar a gerir melhor as minhas finanças. Tá bom? Olha só, eu já comentei com vocês que a Previdência Complementar, ela tem a figura do herdeiro. Diferente da Previdência Oficial, que não tem. Vocês entenderam isso, né? Vamos para o segundo ponto. Ela tem o patrimônio. Então, como eu falei, os herdeiros vão lá e vão pegar todo o patrimônio da parte, não é dos 5 mil, não. Dos 5.531, perdeu. Se você não tem cônjuge, não tem pensionista, perdeu. O que eu estou falando é o patrimônio da parte que excede o teto. Então, quem é do regime de Previdência Complementar ou contribui para uma Previdência Complementar, porque você não precisa ser limitado ao teto. Você pode querer contribuir, você pode fazer uma previdência num banco, você pode fazer uma previdência complementar na FUNPRESP, você pode ter outros investimentos. Tudo que você fizer que não é uma previdência oficial, a tua família está amparada. Alguém vai pegar esse dinheiro. Você está fazendo para a tua aposentadoria, mas se der errado, você morrer antes, a tua família vai estar amparada. Tá bom? Então é se preocupar em construir um patrimônio. Gente, como é que funciona a aposentadoria de quem é do regime todo da Previdência Oficial? Eu fico aqui nos 10 mil, que é mais fácil fazer a conta, para vocês entenderem. Enquanto vocês estão trabalhando, vocês estão contribuindo 11% no todo. Não é verdade? Então, quando você se aposentar, o servidor público ele voltou a contribuir para a Previdência Social Oficial ao se aposentar. Lembra quando deu uns anos atrás que deu a confusão toda? Porque antigamente você se aposentava, você não contribuía mais. Como é que funciona a regra? Até 5.531, aqui você está ativo. Aqui você está aposentado, tá bom? Aposentou. 5.531, os 11%, todo mundo para de pagar. O que excede a diferença aqui, os 4.500, você volta a contribuir em 11%. Então, ao se aposentar, o que excede o teto da Previdência, você contribui com 11%. Então, quem se aposentar por 15 mil, até 5.531 não paga mais nada, os 10 mil, 11%. Porque o teu contra-cheque, ele é todo do TJDFT. Tá certo? Isso é, tá? Nós estamos falando aqui da Previdência, depois nós vamos falar do Imposto de Renda. É assim que funciona. Vamos falar agora de quem se aposentar pela Previdência Complementar. Enquanto ele estiver trabalhando no TJ, o salário dele é 10 mil.
Quem é da Previdência Complementar, está limitado ao teto, ele pode contribuir sobre o todo? Não. Então ele vai contribuir sobre 5.531. Isso aqui ele paga 11%. E a outra parte, a diferença, os 4.500. Se ele aderir a FUNPRESP, ele contribui. Se ele não aderir a FUNPRESP, ele contribui ou ele gasta todo o dinheiro. Então essa outra parte é uma definição pessoal. Então isso enquanto ele está ativo. Ele se aposentou. Esse colega aqui se aposentou na Previdência Complementar. Aposentou. Vamos dizer que ele contribuiu certinho, ele entrou novo, teve o tempo de contribuição, agora vai ficar 30 e tantos anos contribuiu certinho e conseguiu fazer os mesmos 10 mil reais. Ele vai, então o salário total dele é 10 mil. Só que sobre os 5.531 ele vai se aposentar pela Previdência Oficial, pelo TJ. Os 11% é igual aqui. Ele também não vai se aposentar pela Previdência Oficial, ele também vai deixar de contribuir. Igual o colega total. Só que a outra parte do salário dele, a diferença do salário dele vai vir da onde? Se ele contribuiu certinho para a FUNPRESP. Vai vir da FUNPRESP. FUNPRESP pode tributar 11%? Então esse colega aqui que se aposentar com a parte do salário dele, uma parte da Previdência Oficial e outra parte da FUNPRESP, ele não paga mais Previdência. Ele não paga mais Previdência Complementar, desculpa. Ele não paga mais para a Previdência Oficial. Porque essa parte é igual a nós e a outra parte ele não paga mesmo. Tá certo? Então ele tem essa vantagem de não contribuir mais para a Previdência Complementar, para a Previdência Oficial. Vamos para a outra parte, que é o que alguns colegas têm migrado de regime, se preocupando com isso. Pessoal, nós temos diversos colegas que são técnicos, são analistas e têm gratificações altas. E quem é da integralidade e paridade? Quem incorporou, o que vai ser discutido, não vamos falar disso agora. Vamos dizer o que está recebendo hoje. Essas pessoas que são da integralidade e paridade, mesmo que elas queiram, elas não vão levar para a aposentadoria, não podem contribuir sobre esse valor. Tá? Não pode. Então, vamos dizer, uma pessoa que até 2003, ela entrou no serviço público, ela tem uma CJ, ela tem uma FC alta, ela recebe, mas ela não pode contribuir. Quem é da média que é de 2004 para cá, se fizer um PA administrativo, pode contribuir para o tribunal contribuir na paridade. Só que o que acontece? Você vai estar pegando o mesmo dinheiro que você está jogando para a Previdência Oficial, os 11%, você vai estar jogando dinheiro para o mesmo cesto. Se você acreditar, quem acredita na Previdência Oficial e acha que vai dar tudo certo, que vai ter uma melhora, que vai se estabilizar, tal, porque cada um tem que ter a sua convicção. Você pode abrir um PA e contribuir para a Previdência, quem é da média de 2004 para cá, tá? 2004 até a Previdência Complementar. Pode abrir, você vai contribuir. Então, além de você contribuir sobre os 11% do salário, se você tem lá uma CJ de 7 mil, de 5 mil, você contribui também e o TJ contribui também. A maioria das pessoas, assim, dá até o Guilherme de pagamento aí, mas acho que tipo assim, não dá nem 5%, não tem? Hã? Tá, mas existe a previsão legal. Mas você vai estar jogando dinheiro no mesmo lugar. O que eu quero dizer? Se você morrer e não tiver pensionista, não tiver, a regra é a mesma, você está entendendo? Você contribuiu a mais, mas está jogando no mesmo lugar. Com relação às pessoas que são da Previdência Complementar, que são daquele pessoal que é limitado ao teto. O que acontece? Gente, aquilo que não é verba indenizatória, auxílio alimentação e auxílio creche e auxílio moradia, não, o AQT contribui. Aquilo que não for verba indenizatória, o que exceder, tirando vale alimentação, essas coisas, tudo que cair no teu salário, você pode contribuir e o TJ vai contribuir igual. Então, quer dizer, se você tem uma função alta, se você tem uma função pequena, qualquer coisa, você, se for da Previdência Complementar, você pode contribuir pro teu caixa da FUNPRESP e o TJ vai contribuir na mesma proporção. Então, uma pessoa que ganha, o salário dela é 10 mil. Só que desse salário, 2 mil é que corresponde a uma função. Tá bom? Então, o TJ, esse 2 mil está dentro dos 10. Se você fosse da Previdência Oficial, você só... Gente, aqui lógico que isso aqui é uma conta... tem várias coisas, mas os teus 11% é só dessa parte aqui. Tá bom? Não, a função não entra. Só que se você é da Previdência Complementar, o que você ganha até 5.531, você contribui 11%. Essa diferença aqui, até 10 mil, nesses 4.500 aqui, se tiver função, se tiver... Tirando verba indenizatória, qualquer coisa que tiver aqui que seja remuneração, inclusive a função, você contribui. Então,
aí você contribui 8,5% e o TJ contribui na mesma proporção. Então tem pessoas que preferem fazer um caixa maior e contribuir sobre a função. Então é uma opção, tá? É o único regime que você pode contribuir, desde que você não precisa de PA. Você basta autorizar que você quer contribuir para a Previdência Complementar e o TJ contribui também. Então quer dizer, mas eu vou me aposentar com a função? Não. Você aumentou teu caixa na FUNPRESP e junto aproveitou a contribuição paritária do órgão. Tá certo? Então, quem é da Previdência Complementar tem a possibilidade de contribuir sobre a função ou cargos comissionados. A outra vantagem da Previdência Complementar, principalmente para os mais novos, que estão entrando no serviço público agora, chegam aqui, essa geração X e Y, que o ano que vem vai fazer 18 anos, vai estar todo mundo aqui, chegou no serviço público, não gostou, quer ir embora para casa, quer montar uma rede de fast food, quer montar rede... fazer qualquer coisa, quer ser trader, quer fazer outra coisa, quer trabalhar em casa, vai embora. Vai embora. O que acontece? Ele não vai ter aquela sensação de perda. Eu, Patrícia, eu tenho 17 anos de serviço público. Se amanhã depois eu quiser viver unicamente dando curso e palestra, ficar fora do tribunal, esses 17 anos que eu contribuí sobre o todo do meu salário, ficou para vocês. Eu não levo. Então, quem é da Previdência Complementar não tem esse sentimento de perda. Aqui contribui sobre o teto. Se não gostou do serviço público, voltar para a iniciativa privada, contribui sobre o teto. Ficamos tudo. Vai lá no dinheiro da FUNPRESP, como ele quebrou o vínculo com o órgão, vai lá e saca tudo. Tá? A pessoa que é da Previdência Complementar, da FUNPRESP, tá? Que é uma regra de fundo fechado, ela só pode sacar o dinheiro em 2 situações. Quando você tem paridade com o órgão. Ou na tua exoneração, ou na tua aposentadoria, que é o objetivo final. Tá bom? E depois a gente pode falar que sacar tudo nunca é a melhor opção quando eu for explicar sobre o imposto de renda. Você ia perguntar? Sim. No caso do saque por exoneração, leva o que a pessoa contribuiu e o que o TJ depositou para ela também, tudo isso vai para o patrimônio dela ou não? É o seguinte, gente, cada fundo de pensão tem a sua regra, tá? Quem veio da Postales, quem veio da FUNCEF, cada um trouxe a sua regra. Quando você sai do órgão, porque você saiu, você não se aposentou. Porque se você aposentou, 100% do dinheiro que você depositou você vai sacar e 100% do que o TJ contribuiu também, tá? É o objetivo final, sacar a aposentadoria. Compensa sacar? Não, eu vou explicar que é melhor fazer outras coisas, a hora que eu for explicar sobre portabilidade e sobre imposto de renda principalmente. Mas se você saiu do TJ e quer sacar esse dinheiro, é melhor você fazer uma portabilidade por um momento inicial para um banco, porque daí você leva todo o dinheiro teu e do TJ, porque se você for lá sacar teu dinheiro na FUNPRESP direto, você vai fazer o resgate, que a gente chama o Instituto do Resgate. Com relação ao Instituto do Resgate, tem a regra no contrato da Previdência da FUNPRESP, que é o seguinte, a cada 3 anos você vai levando 10%. Então, não compensa, você vai perder uma boa parte do dinheiro que o TJ contribuiu. Tá bom? E cada fundo de pensão tem a sua regra. Tá certo? Então, sempre a gente orienta as pessoas. Não façam o resgate. Faça a portabilidade. Porque, gente, a portabilidade de um fundo de pensão fechado para um fundo de pensão aberto, que é um banco com PGBL, é regra de instituto, é regra de lei de incentivo fiscal. Então, você faz a portabilidade, transporta 100% do todo o dinheiro, aí eu vou explicar sobre o imposto de renda, espera a temporalidade, para ter a melhor vantagem. Ou então, espera cumprir a carência de um banco, e um banco tem banco que a portabilidade, a carência é 2 meses. E saca tudo. Só que você vai pagar imposto de renda. Daí eu vou explicar a tabela regressiva, por que não compensa sacar de imediato, tá bom? Por causa da tributação do imposto de renda. Tá certo? Aqui que eu vou explicar sobre a tabela regressiva para vocês. Gente, isso aqui que eu vou explicar para vocês, essa tabela regressiva é dessa lei aí, 11.053. Vocês viram que eu estou falando sobre vantagens, né, da Previdência Complementar. A vantagem maior é sobre imposto de renda, tá? Que é o que eu vou explicar aqui agora. Né? Nós falamos, foi um patrimônio, você não paga os 11%, o dinheiro é da família, você vai poder, se voltar para a iniciativa privada, você não tem a sensação de perda. E a maior vantagem de se contribuir para uma previdência complementar é o imposto de renda, que é essa lei 11.053. O que diz o imposto de renda? Primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte: quem ganha aqui, enquanto você estiver no período de acumulação aqui no TJ, o teu salário do TJ é R$10.000. Todos nós que ganhamos acima de 4.664 é a tabela do imposto de renda. Não é todo quem faz imposto de renda que sabe. Faz tempo que ela não atualiza,
Então, todo mundo que ganha acima de 4.664, vai pagar o quê de imposto de renda? 27,5. Gente, deve ter gente que sabe, tem uma alíquota redutora de R$860, mas eu não vou entrar nesse cálculo aqui agora preciso, tá? Mas a nossa alíquota de imposto de renda, o que é? 27,5, não é? Não é isso aqui, a nossa alíquota de imposto de renda? Então, uma pessoa que ganha 10 mil, grosseiramente, porque tem alíquota redutora, quanto que ela paga de imposto de renda? 2.750, aí tem a alíquota de 800 e pouco, R$860 mais ou menos. Tá? Então, é assim que funciona o cálculo de imposto de renda. Porque a nossa tabela de pagamento do TJ é pela tabela progressiva. O que é a tabela progressiva de imposto de renda? Ela olha o quanto você ganha. Aí a gente fica doido quando a gente vê aquela tabelinha, né? Quem ganha de 0 a 1.900, isento. De 1.900 a 2.700, 7,5. Né? A gente queria aquela alíquota lá, né? Mas a gente ganha acima de 4.664. Então, a nossa alíquota de imposto de renda é 27,5. Tá certo? Então, enquanto você trabalhar aqui no TJ, você vai pagar 27,5 de imposto de renda, se não vier a proposta, né? Que alguém já deve ter ouvido falar, que tem uma proposta para aumentar para alguns valores acima de 35%. Tá? Acima de quem ganha acima de 20 mil. Tá? Então, isso aqui é o que nós temos hoje vigente. Tabela progressiva, 27,5 de imposto de renda. Se a pessoa fazer uma previdência complementar, seja na Funpresp, seja num banco, seja a previdência júnior do seu filho, ele vai, quando ele for fazer uma previdência complementar, ele vai ter que escolher qual o tipo de imposto de renda que ele vai pagar. Então, todos nós vamos ser ofertados a isso. E a gente vai falar como é que a gente quer pagar ou devolver o imposto de renda. Por quê? A regra, esse incentivo fiscal, o que é? Você faz uma previdência, então, em vez de você pagar o imposto de renda no momento que você está guardando dinheiro, o governo fala assim, olha, eu te devolvo o imposto de renda desse valor, desse dinheiro, e você lá na frente, quando for sacar a tua previdência complementar, ou a tua previdência de um banco, né, ou a tua previdência júnior do teu filho, você vai ter que pagar o teu imposto de renda. E é pela tabela que a gente tem, a maioria das pessoas fazem opção por essa tabela regressiva. Então, eu vou mostrar ela passo a passo para vocês entenderem, porque ela é muito interessante e muito vantajosa. Essa tabela regressiva, diferente da progressiva, porque a progressiva olha o valor. A regressiva, ela não olha o valor, ela olha o tempo que o dinheiro ficou investido. E aqui já vem um conhecimento muito importante. É o tempo que o dinheiro ficou investido de cada aporte. Então, eu vou lá no banco, eu vou lá na Funpresp, faço minha ficha de inscrição, me associo à Previdência Complementar, ou faço um PGBL no banco. Fiz hoje. Nós estamos aqui em agosto de 2017. Começa a contribuir. Daqui a um tempo, só que eu continuo contribuindo. Aquela contribuição que eu contribuí o mês passado, antes de ir lá sacar, ela tem um mês de vida. Tá? Então, esqueça, não é da data da inscrição. É igual investimento, gente. Cada aporte, cada contribuição vai ter que fazer o tempo para ter a vantagem financeira. E olha como é que é essa tabela regressiva. Olha só que legal. Então, quer dizer que se você coloca um dinheiro numa previdência e você, daqui, com menos de 2 anos, você vai lá sacar, olha quanto você vai pagar de imposto de renda. 35. É pior do que o que você paga hoje. 27,5. Então, então quer dizer que quando eu tiver um dinheiro sobrando e o gerente fala para mim fazer um PGBL, um VGBL, não é para mim fazer? Exatamente, não é para fazer. Porque dinheiro de emergência não fica em fundo de previdência. Porque se você sacar e precisar desse dinheiro, olha quanto você vai pagar de imposto de renda. Aí se o dinheiro ficar lá de 2 a 4 anos, 30%. De 4 a 6, 25%. De 6 a 8, 20%. De 8 a 10, 15%. Acima de 10 anos, 10%. Olha que legal, gente. Então quer dizer que aquele dinheiro que eu coloquei num fundo previdenciário e ele ficou 10 anos investido, ele vai passar para 10% de imposto de renda. Então vamos fazer uma simulação aqui. O pagamento no final do ano, ele não te dá aquele... Final do ano não, na época que a gente vai fazer imposto de renda, ele te dá aquela declaração de rendimento bruto, não dá? Então vamos fazer aqui uma declaração de rendimento bruto. Aí vamos lá, o pagamento te deu lá, o rendimento bruto que você ganha 100 mil por ano. Essa lei do imposto da regressivo fala o seguinte, gente, que você pode investir até 12% do seu rendimento bruto em previdência. Pode somar previdência aberta, previdência fechada e previdência júnior, tá? Se o teu filho é teu dependente no imposto de renda, tudo isso aqui somando
você pode investir até 12%. Detalhe, para quem que é vantagem fazer essa simulação do que eu vou explicar, 12%? Para quem paga imposto de renda completo. Tá bom? Então vamos lá. Se você não fizer uma previdência complementar, o teu rendimento bruto é 100 mil. Qual que é a tua alíquota, porque você vai receber do TJ. O TJ usa a tabela progressiva. Qual que é a tua alíquota sobre 100 mil? Quanto você vai pagar de imposto de renda sobre 100 mil? 27,5. Então, não fiz previdência complementar, a tua alíquota é sobre 100 mil, 27,5. Tendo a alíquota redutora. Tá? Aí, você fez assim, falou assim, eu vou começar a me preparar para o meu futuro, vou começar a investir em previdência, vou começar a guardar o dinheiro para daqui um tempo eu ter um dinheiro guardado e deixar de pagar tanto imposto de renda. O que você faz? Você pode investir até 12% dos 100 mil. Então, você pode investir 12 mil reais. Desses 12 mil reais, você concorda que, se você pegar o teu dinheiro, você trabalhou no TJ, foi tributado na fonte em 27,5. Aí foi lá no banco, ou fez na Funpresp, os 12%. Se você fizer na Funpresp, o acerto financeiro já é na própria folha. Mas o que a maioria faz é no banco. Vai lá no PGBL, vai lá e faz no banco. O que acontece? Você, quando for declarar teu imposto de renda, o teu imposto de renda não vai poder mais ser sobre os 100 mil. Por isso que você vai ter uma devolução de dinheiro, porque você pegou um dinheiro que você trabalhou, você foi tributado na fonte e levou pro teu gerente, você aplicou. Quando você fizer o ajuste do imposto de renda em abril, quando você inserir o papel que o banco vai te dar, que você tem uma previdência de 12 mil reais, fica olhando lá o teu imposto de renda a pagar ou a receber. Vai dar um pulo, por quê? Você vai ser restituído exatamente nos 27,5 daquele valor que você investiu. Gente, só tem duas coisas que te devolvem 27,5. Imposto de renda da Previdência Complementar e restituição médica. Só que a restituição médica, você gastou 100 reais numa consulta, você vai receber 27,50, 72,50 ficou pro médico. Agora, uma previdência, de fato, você tem 12 mil guardado numa previdência e você vai ter de volta os 27,5 dos 12 mil. Então vamos aqui, ó. Se eu fizesse 100 mil, 27,5, vocês concordam que, grosseiramente, gente, grosseiramente, tá? Porque tem a alíquota redutora de 800 e poucos reais. 27.500 reais seria de IR aqui? Tá? Se você não fizer a previdência. Se você fizer a previdência complementar, 100 mil menos 12 mil, que é os 12%, isso se você fizer o total, vai sobrar 88 mil. Você vai pagar imposto de renda só sobre esse valor aqui. Essa conta aqui, gerando, quando você faz sobre isso aqui, você teve um ganho de 3.300 reais. Tá? Que você deixou de pagar de imposto de renda. Todo mundo está entendendo isso aqui? Você tem um ganho, porque esses 3.300, se você não faz a previdência, você vai pagar 27,5 sobre os 100 mil. Se você for fazer previdência, você paga só 27,5 sobre os 88. Tá? Por exemplo, quem faz uma previdência de R$1.000 vai receber R$275 de volta. Tá bom? Então, o que acontece? Você tem uma previdência, você tem uma poupança, você tem uma aplicação, um investimento de 12 mil, e você é restituído, você deixou de pagar imposto de renda, ou você deixou de pagar, você amenizou, né, bateu o teu imposto de renda que você ia pagar, você ganhou de volta 3.300. Aí você está com os dois ao mesmo tempo, os 12 mil investido e os 3.300 que você recebeu de volta. Você vai investir onde você quiser. Aí eles vão andando os dois juntos. Porque você recebeu 3.300 porque você fez uma previdência e você investe esse dinheiro. Daqui 10 anos, vamos fazer um exemplo que os 12 mil viraram 18 mil. Tá? Só que os 12 mil eu não fiz uma vez só, fiz um aporte só. Ele ficou 10 anos guardado. E viraram 18 mil. Quanto você vai pagar de imposto de renda sobre os 18 mil? 1.800. E os 3.300 que você ganhou 10 anos atrás, porque você fez uma previdência que também foi rendendo, foi rendendo, foi rendendo. E vamos dizer que ele virou 5 mil. Você tira os 5 mil. Detalhe, sobre os 3.300 até os 5 mil, você só vai pagar imposto de renda sobre o ganho. Tá? A previdência sim que você paga sobre o todo. Então você paga a tua previdência e ainda sobra muito dinheiro. Então quer dizer, você recebe há 10 anos atrás 27,5 de bonificação e 10 anos lá na frente, se você sacar,
você vai pagar só 10% e mais ainda os 3.300 que você teve para investir. Gente, se você faz isso todo ano, um PGBL no final do ano, uma previdência complementar, daqui 10, você vai ficar com uma lacuna de 10 anos. Só que depois, a partir do 11º ano, todo ano você vai ter um para tirar. Então isso é uma forma de investimento, é uma mente de investimento para pagar menos imposto de renda usando a lei. Fazendo previdência, eu estou usando a previdência aberta, não é para minha aposentadoria. A minha mente é para deixar de pagar imposto de renda. Já uma previdência fechada, onde eu só posso sacar quando eu me aposentar, onde eu só posso sacar se eu quebrar o vínculo com o TJ, a mente para que é? Para realmente aquilo que eu mostrei no começo da apresentação, toda aquela média de salário que eu vou deixar de pagar, que eu vou deixar de ganhar, desculpa, é para mim voltar. Só que o benefício fiscal da previdência complementar é o mesmo no banco. Quer dizer, você contribuiu e lá na frente, aí nós vamos fazer a comparação com os colegas que vão receber da previdência complementar. Olha só.